Glória a Deus. Estaremos estudando a lição de número 13, que tem por título Ageu, porta-voz da construção do templo. Vamos se colocar de pé, fazendo a leitura. Lição de número 13, título da lição: Ageu, o porta-voz da construção do templo. O versículo-chave: Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Vamos lá, presbítero David, orando a Deus. Amém. Obrigado, irmão. Valeu, meu. Para aprendermos um pouco mais acerca da tua palavra, e nos organizássemos no céu, nosso professor nessa manhã, que estará fazendo a tua palavra, e venha ser sua palavra poderosa para adquirirmos cada vez mais o conhecimento da palavra sobre o Senhor. Tudo do céu mais uma vez para abençoar as nossas vidas, ó Pai. E nos te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá para mais uma lição nessa manhã. Graças a Deus podemos participar mais uma vez da escola dominical. Deus tem nos dado essa graça, Deus tem nos dado essa unção e essa oportunidade de mais um dia poder aprender a respeito da palavra do Senhor. Pois sabemos que muitos não conseguiram nem acordar nesse dia, mas pela graça de Deus sabemos que todo dia somos lançados à morte. Mas se conseguimos aqui estar, é porque mais um dia Deus tem olhado para nós e tem nos alcançado com a sua misericórdia e tem nos abençoado. Por isso, pela graça de Deus, já podemos louvar ao Senhor por poder participar dessa escola dominical nessa manhã. E eu tenho certeza que através dessa mensagem, conforme eu aprendi, os irmãos também estarão aprendendo bastante a respeito da palavra do Senhor. Como nós estamos estudando os profetas menores que falam nos dias de hoje, passamos agora por algumas lições, vimos alguns homens, alguns grandes profetas, tem por título profetas menores, mas sabemos que foram grandes homens que falaram com o povo de Israel, grandes homens que trouxeram mensagens edificantes, mensagens que vieram muitas das vezes para exortar o povo, conforme já foi falado algumas vezes. Muitos não gostam nem de citar desses homens, mas glorificamos a Deus porque temos essa oportunidade de trazer essas mensagens, porque temos a certeza que a Bíblia não é feita apenas para que nós possamos pegar os versículos que nós queremos para colocar em nossas vidas, mas sim existe a Bíblia por completo. Então, a cada momento, a cada tópico que existe, a cada versículo, ele fala poderosamente conosco. Muitas pessoas só usam o lado ali da bênção, só usam o lado ali da vitória, só usam o lado ali da restauração, só usa esse lado, mas nós sabemos que Deus também ele corrige, Deus também ele exorta, Deus também ele traz os ensinamentos através do seu povo. Então, nós vemos que a maioria desses profetas sempre trouxe uma profecia de exortação. E nessa manhã vamos falar sobre Ageu, o porta-voz da construção do templo. Há poucos dias, se não me engano, na lição retrasada, o pastor trouxe já uma palavra muito grande sobre Ageu, já explicou bastante um pouco sobre a vida dele, sobre o que ele fez. Mas hoje nós estaremos estudando detalhadamente o seu livro. São 2 capítulos que tem o livro, um livro pequeno, é um dos menores livros que tem no Antigo Testamento, mas cremos que tem um grande ensinamento, como eu falei. Vamos lá. A introdução, os irmãos quiserem acompanhar, diz assim: Ageu exerceu o ministério profético no 2º ano do rei Dário, logo após aos 70 anos do cativeiro babilônico sofrido pelos judeus, conforme predissera Jeremias. Não sabemos ao certo se Ageu foi levado como os outros judeus para o exílio no tempo de Nabucodonosor. Se isto aconteceu, o profeta iniciou o ministério quando tinha mais ou menos 80 anos de idade. Se ele nasceu durante o cativeiro, sendo que esta é a ideia mais provável, geralmente aceita,
era ainda jovem quando se tornou profeta. É certo, no entanto, que há muita preocupação bíblica com a sua não há tanta preocupação bíblica com a sua história. Ageu significa festivo, sugerindo que seus pais deram-lhe esse nome porque nasceu em um dia de festa solene em Israel. Voltou para Jerusalém numa das primeiras levas dos cativos para fixarem residência em sua terra. Foi contemporâneo de Zacarias. Os dois são conhecidos como profeta pós-exílio. O Dr. Scofield, nas referências e anotações de sua Bíblia, diz que a profecia de Ageu deveria ser comparada com a profecia de Zacarias e também com um registro histórico de Esdras, a saber, aí coloca alguns versos no final. Muitos desses textos aparecem nas leituras diárias desta lição. Vamos então falar sobre esta vida deste homem. Nós aprendemos que o povo de Israel, primeiramente, ele foi assolado, ainda falando da história de Israel, ele foi assolado pelos assírios. Passou ali por um tempo sendo perseguido por eles, sofrendo na mão deles, passando por uma luta enorme na mão desses assírios. Foi passado o seu tempo e agora o reinado babilônico, o império babilônico dominou o império assírio. E agora esse povo ficou cativo ali na Babilônia. Nessa época que abre bastante, que vem Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e muitos outros profetas. Então nós vemos, resumindo bastante, e nessa época do cativeiro babilônico, eles ficaram cerca de 60, 70 anos presos na Babilônia. E nesse período existiam vários homens que eram homens também de Deus. Mas existiam também profetas, existiam promessas que esses homens eles não ficariam muito tempo dentro ali desse império babilônico. Nós estudamos em Amós, que fala sobre isso, Amós no capítulo 8, capítulo 9, ele fala referente a isso, que o povo ele seria assolado, que o povo ele iria pagar pelos seus pecados, porque tudo isso acontece devido ao pecado que o povo teve contra Deus. Nós vemos que até nós vamos falar bastante sobre a reconstrução do templo de Ageu. Nós vemos que até foi nesse período em que os babilônicos ali, eles conseguiram pegar o povo como cativo, nesse período que o primeiro templo ele foi derrubado. Então nós vemos que eles sofreram bastante determinado tempo por causa dos pecados que eles tinham contra Deus. Mas era uma promessa, existia algumas promessas, não somente em Amós, mas em Abacuque também, foi uma das últimas lições que eu dei. Abacuque no capítulo 2 também fala a respeito disso, que eles seriam assolados, que eles iriam passar por uma dificuldade muito grande nas mãos dos babilônicos, na mão do rei Nabucodonosor. Porém, isso teria uma finalidade. O sofrimento deles ele não seria eterno, eles teriam um momento que seria passageiro. Existia essa promessa que o remanescente de Israel ele iria voltar para a sua casa, ele iria voltar para Jerusalém, porque nós aprendemos nas outras lições que esse povo babilônico ele tinha uma forma muito grosseira de tratar com os seus inimigos. Eles matavam, eles torturavam, eles faziam das piores atrocidades possíveis contra os seus inimigos. Então, somente quando o povo de Israel, quando Abacuque ainda, ele ouviu falar que o império babilônico iria se levantar contra eles, contra o povo de Deus, nesse momento ele já se entristeceu, porque sabia que era um povo bruto, um povo que trazia ali, que fazia diversas atrocidades contra os seus inimigos. Então nós vemos que quando Abacuque sabe dessa situação, quando ele se coloca e entende que aquele povo queria assolar eles, queria castigar eles, o coração dele fica entristecido. Nesse momento que existe a tristeza no coração de Abacuque, Deus ele traz uma esperança para ele e diz: não, vocês vão ficar em um determinado tempo, não vai ser para sempre o seu cativeiro, não vai ser para sempre que vocês irão sofrer. Nós aprendemos isso na nossa vida mesmo, ainda nem entramos na lição, mas nós aprendemos muito isso na nossa vida, que por muitas das vezes pensamos que o sofrimento que nós vamos passar, pensamos que
A luta que iremos viver será uma luta eterna, será uma coisa que nunca mais irá acabar. No momento em que estamos passando por uma prova, pensamos dessa maneira. Caramba, está muito difícil, está muito complicado, eu acho que eu não vou conseguir passar tanto, mais nenhum dia, ou mais sequer 2 dias. Mas Deus, Ele sempre nos dá uma resposta. Deus sempre nos dá um alento. Deus sempre, Ele coloca pessoas para nos abençoar. Ou Deus sempre, Ele mostra através de profecia, ou através da própria palavra dEle, que é a maior profecia que existe nessa terra, que nós iremos conseguir vencer. Com Abacuque não foi diferente. Quando ele fica triste agora por saber, Amós também, ele fica triste por saber que o Império Babilônico se levantaria contra o povo de Israel por causa dos pecados, a tristeza tomou conta do seu coração. Mas logo nos versos seguintes, quando ele conversa com Deus, vem agora a mensagem de Deus a Abacuque dizendo que existiria um remanescente de Israel. Eles não iriam morrer agora naquele Império Babilônico. Eles não iriam passar por aquilo ali, não seria a sua última prova. Porque vemos que ao decorrer da história de Israel, eles passaram por várias e várias provas. Estou só para chegar ainda no livro de Ageu, que demora um pouquinho. Tem uma pequena introdução ainda e é bastante histórico, né? Então, mas nós vemos que eles disseram para eles assim: vocês não vão morrer nessa prova. Vocês não vão passar, isso não vai ser a sua última prova. Conforme o povo de Israel, com um determinado tempo deles, ele sempre se levantava, sempre ele se irava contra Deus. O povo de Israel sempre estava ali com um pecado contra Deus. Não é diferente dos dias de hoje, que o povo de Deus também, infelizmente, por muitas das vezes, acaba se voltando contra Deus. Por muitas vezes uma situação acontece na nossa vida, uma situação acontece com a vida do irmão, ou com a vida de algum ente querido, ou alguém próximo de nós, e a primeira coisa que a pessoa faz é colocar o problema, colocar a situação na igreja ou em Deus, e acaba se afastando da presença de Deus por causa de uma situação que acontece em sua vida. Então nós vemos que esse povo de Israel por várias vezes fizeram isso. Nós vamos ver em Sofonias, nós vamos ver antes ainda lá em Neemias, vamos ver em Esdras, que o povo ele fica... Esdras não, porque Esdras é o que vai entrar aqui exatamente nessa lição de hoje. Nós vemos o povo que sempre eles se levantavam com o pecado, se levantavam contra Deus por causa de pecado, ficavam ali com raiva por causa de alguma coisa, Deus mandava ali alguém para poder corrigir esse povo, passava-se alguns anos, eles voltavam. Vemos a história de Jonas, também foi assim, o povo se levantou, ele não queria pregar, mas mesmo assim o povo voltou a ficar na presença de Deus. Então isso é uma coisa que acontece durante vários e vários anos. Já aconteceu com o povo de Israel, mas também acontece conosco nos dias de hoje. Enquanto as pessoas acabam se entristecendo, com as outras pessoas acabam se afastando da presença de Deus. Mas as correções que Deus ele sempre traz, ele sempre mostra a melhor forma do povo agir diante dele. Deus sempre mostra a melhor forma do povo estar diante da presença dele. E com isso eles acabam aprendendo com as experiências. Nós aprendemos sempre com as experiências das nossas vidas. É porque passamos por uma prova, é porque passamos por um deserto. No final sempre iremos ter uma maior experiência a respeito daquilo que nós passamos. Mas ainda no povo de Israel nós iremos ver que após os assírios, após os babilônicos, nós vamos ver que veio agora a conquista do Império Medo-Persa, Império Persa. E o rei Nabucodonosor, ele agora foi morto. Quando o rei Nabucodonosor ele é morto, agora houve um decreto do rei Ciro II, falando com que esse povo que estava preso ali na Babilônia, eles poderiam voltar para a sua cidade, poderiam voltar para Jerusalém. E agora eles tinham um decreto do rei que poderiam voltar para poder reconstruir o templo que havia sido quebrado, que havia sido destruído por Nabucodonosor no início ali do Império Babilônico. Então nós vamos ver que esse povo agora ele volta para Jerusalém. Lembrando que foi apenas a tribo de Judá que foi os remanescentes de Israel. Foi somente a tribo de Judá que retorna para a sua terra natal. E nós vemos no livro de Esdras, no capítulo 3,
nós iremos estudar, logicamente, o livro de Ageu. O livro de Ageu, como eu falei, são 2 capítulos, é um livro pequeno, mas a história inteira, detalhada, ela está no livro de Esdras. O livro de Esdras, o capítulo 3, ele é inteiro sobre essa situação que aconteceu na época do povo que Ageu vivia, nos contemporâneos de Ageu. Então nós vamos ver no livro de Esdras que o povo ele se encontrava alegre agora. A alegria estava no coração do povo porque eles haviam voltado do cativeiro. Já havia passado ali cerca de seus 70 anos, e eles agora estavam alegres, estavam felizes porque Deus havia libertado eles do seu cativeiro. Logicamente que eles estavam felizes, alegres, porque eles já tinham passado tantos açoites, tantas coisas ali com os babilônicos, que a alegria vinha no coração deles. Eles sabiam que estavam agora sendo protegidos por Deus, porque eles conseguiram voltar. Uma primeira leva de pessoas conseguiram vir com Zorobabel, que era o governante da época. Então nós vemos que a alegria estava no coração deles. Tinha ainda o sumo sacerdote, que diz Josuá em Esdras, mas diz aqui Josué. Então era Zorobabel que guiava eles como um líder, um governante, e Josué que era o sumo sacerdote. Então nós vemos que esse povo agora ele volta. A alegria estava estampada no coração deles. Estavam ali agora totalmente felizes porque conseguiram sair daquele cativeiro. Conseguiram voltar agora para a sua terra natal. Imagina ficar 70 anos preso em um local, fazendo tudo aquilo que não era do seu agrado, tudo aquilo que era contra aquilo que eles haviam aprendido. Então, quando eles voltam agora, a palavra de Deus nos diz em Esdras 3, que passou ali cerca de, no primeiro tempo foi cerca de 7 meses, que eles ficaram ali alegres, mas ainda não tinham levantado um templo para poder adorar a Deus, para poder agradecer a Deus por aquilo que Deus havia feito na vida deles. Então nós vemos que passou ainda muito tempo, mas por causa dos vizinhos que estavam ao redor dele, por causa ali dos samaritanos que estavam em volta deles, pelo medo que eles tinham, agora esse povo decide levantar um altar em agradecimento a Deus por aquilo que Deus havia feito na vida deles. Levanta-se esse altar cerca de 7 meses após o seu retorno para casa. Mas, mesmo assim, eles celebraram as festas. Eles se levantaram e agora celebraram os holocaustos. Até a festa dos tabernáculos eles fizeram, que é a festa das cabanas, que é feito ali no 7º mês. Levantaram-se ali com alegria, ofereceram o holocausto pela manhã, ofereceram o holocausto pela tarde, ofereceram ofertas a Deus, ofertas em sacrifício, mataram ali vários animais para poder agradecer a Deus por causa disso. Porém, a promessa, o mandamento que eles tinham era construir o templo de Deus. Essa mensagem de Ageu, ela se resume em construir o templo de Deus. E o povo, com essa alegria, com essa ênfase, eles começam a agradecer a Deus por aquilo que eles haviam feito. Eles voltam até a Babilônia, pegam ali o que precisa para poder fazer essa reconstrução do templo. Eles pegam ali as coisas de alvenaria que precisavam, lembrando que o povo havia acabado de voltar. Eles não tinham muito ouro, não tinham muita prata, não tinha muita condição, porque o povo voltou de um cativeiro, o povo voltou de um local onde eles não estavam conseguindo ganhar nada, só estavam perdendo. E com isso agora, eles começam a se alegrar, mas ainda não reconstruir o templo, que era o mandamento principal deles. Mas somente após a cobrança que Deus ele vai fazer, que nós iremos ver aqui nesses 2 capítulos de Ageu, somente depois da cobrança que Deus faz é que esses homens começam a entender o real sentido que fizeram eles retornar desse cativeiro babilônico. Como eu falei, é uma lição bastante histórica, tenho bastante história para trás ainda, muita coisa, estou resumindo bastante para os irmãos, mas é praticamente isso. Para chegar no livro de Ageu, nós vemos que esse povo passou por várias e várias coisas.
E eu aconselho os irmãos a, quando chegarem em casa, se não entenderem aquilo que eu falei aqui, leiam Esdras, principalmente Esdras, porque fala da reconstrução do templo, e Neemias fala sobre a edificação do muro que ficava em volta de Jerusalém. Ele explica bem detalhado sobre isso. Não vamos entrar tanto em Esdras, porque senão a gente vai para outro livro da Bíblia, e aí já é um outro estudo, um outro dia, uma outra coisa. Então, praticamente, essa lição ela é em torno disso. O povo reconstruir o templo que havia se perdido. Esse templo era o templo de Salomão, que Deus havia falado para Salomão criar um templo. Ele passou todas as especificações, conforme Deus falou com Noé para criar a arca ali, que ele colocou todos os diâmetros, todo o tamanho e tudo que precisava. Deus ele fala com Salomão também da mesma forma. A forma que esse templo ele deveria de ser construído. Não é o templo que Edir Macedo criou um dia desse, mas é o primeiro templo. Esse templo que ele foi criado aí por esses homens dos dias de hoje, eles pegaram a planta como se fosse da planta do templo de Salomão, o inicial, o primeiro. Mas nós vamos ver que existe dois templos, que é esse de Salomão e que é o templo de Zorobabel, que é esse governante que trouxe os judeus cativos da Babilônia. Nós vamos ver que existe uma diferença entre os dois templos em questão de diâmetro, em questão do tamanho, em questão de expansão. Vai existir uma grande diferença também na forma que Deus agiu também, porque Deus agiu de uma forma com Salomão. Deus ele vai agir de uma forma totalmente diferente com Josué e com Zorobabel. Então essa é a lição que nós iremos aprender no dia de hoje, nesta manhã. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Amém. Vamos lá então. Um irmão pode ler esse primeiro tópico, por favor? Exortações contidas na primeira mensagem. Devemos observar que a palavra é primeiramente dirigida aos líderes, Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. Eles representavam o poder político e religioso da nação, e era por seu intermédio que o profeta de Deus deveria despertar o interesse da nação coletiva. Não se tratava da união do Estado com a religião, pois notando que, historicamente, isso não tem dado certo, mas influências que as duas forças deveriam ter para a realização do plano de Deus para a palavra profética. A mensagem é dirigida primeiramente à liderança, depois ao povo. Disputa com a classe, no qual o erro do povo representado no versículo 4. Qual é o arrazoamento que o povo deveria fazer? Quais as consequências que vieram para aqueles que não deram propriedades aos valores religiosos, à construção do templo, mas ao seu propósito, mas aos seus próprios interesses? Isso pode acontecer conosco hoje? Deus. A exortação contínua na segunda mensagem. Deus aqui argumenta com seu povo e apela para a razão e para o conhecimento político a partir dos sacerdotes. Os princípios apresentados na mensagem se encontram em Levítico 6, 18, 22, 4, 6 e Números 19 e 11. Deus queria que Judá refletisse sobre isso, como diz os doutores profetas. A lei mosaica defendia que pureza moral não podia ser transmitida, mas impureza moral sim. A
contínua desobediência da nação tornava suas obras inúteis diante de Deus. O povo deveria razoar. O Senhor intimida seu povo a lembrar-se do passado e a considerar o viver interior de lutas, provas, perdas e necessidades, visando desafiá-los no presente para viver útil e consagrado no trabalho. Observe a repetição das palavras. Considerai na edição revista atualizada do Brasil, da Bíblia. Amém. Não, somente mesmo. Amém. Vamos lá então para esse primeiro tópico. Exortação contida na primeira mensagem. Nós iremos ver que em meio a esse contexto que eu acabei de falar, essa primeira explanação aqui, nós iremos ver que agora surge um profeta, conforme são esses outros profetas menores. Ele traz 4 profecias dentro de 4 meses para o povo de Judá, o povo de Israel, que era a tribo de Judá que voltou do cativeiro. Então nós vamos ver, conforme eram os profetas menores, eles não têm aquela genealogia enorme, eles não têm ali como saber o pai, como saber a mãe, a sua história. E até no início da lição aparece uma informação importante, interessante, que fala que não é tão importante. Deus não se preocupou tanto em falar quem era a mãe, quem era o pai de Ageu, porque isso não ia trazer assim praticamente uma edificação nenhuma para a nossa vida. Poderia falar que era Joana, era Maria, mãe de Ageu, ou o pai dele era João. Não iria trazer uma edificação assim praticamente nenhuma nesse sentido, porque eram homens que traziam uma profecia ou poucas profecias em poucos versos. Como você vê, tem 2 capítulos. Ele trouxe 4 profecias em 2 capítulos. Então essas 4 profecias foi para o povo de Judá e pronto, ele já não aparece mais na história. Nós vemos que é um homem que foi levantado para trazer essa profecia e depois ele já não aparece tanto na história. Então surge esse homem no meio desse contexto. Ageu, como ele diz ali, significa festivo. Provavelmente que ele nasceu em alguma época de alguma festa de Israel, alguma festa solene que tinha. E é provável também que ele venha ter nascido ainda estando no cativeiro. Porque se ele profetizou com 80 anos, eles ficaram 70 anos ali no cativeiro, é provável que ele tenha nascido antes um pouco ou dentro mesmo do cativeiro para trazer essa mensagem. E ele profetiza para este povo. Havia se passado agora, como eu falei no início, 7 meses que o povo estava sem levantar um altar. O povo agora levanta um altar a Deus. Esse altar agora é em agradecimento a Deus por aquilo que ele havia feito. Conforme quando atravessaram ali o Mar Vermelho, que Miriam dançou ali e Moisés levantou um altar para poder agradecer a Deus, nós vemos que esse povo também, eles levantaram esse altar em agradecimento ao Senhor. Da mesma forma que nós fazemos um culto de ação de graça nos dias de hoje. Nós agradecemos a Deus por uma bênção que Ele tem nos dado. E a forma de agradecimento era levantar esse altar, colocar ali as suas 12 pedras, colocar ali por cima a questão toda certinho em volta, fazer a vala em volta, fazer tudo, para poder sacrificar aquele animal em agradecimento a Deus. Eles estavam ainda na antiga aliança. Era dessa forma que se fazia. Então esse povo agora levanta esse altar, agradece a Deus. Porém se passa agora cerca de 16 a 17 anos. E esse povo, dentro desse período, eles não começaram a fazer a casa do Senhor. Lembrando que a preocupação, o que Deus havia deixado, que Deus havia colocado no coração do rei Ciro II, que era deixar esse povo voltar para a sua terra para poder reconstruir o templo que havia se perdido. Então a ideia principal era essa: voltem para lá, construam um templo. Mas ali eles primeiro passou 7 meses, levantaram o altar, agradeceram a Deus, mas depois se esqueceram de tudo aquilo que havia acontecido e se preocuparam apenas, nós vamos ver, apenas com as suas casas.
apenas com as suas coisas, apenas com as coisas que eles tinham, e deixaram a casa de Deus deserta, como Ageu irá falar na sua primeira profecia. Então nós vemos aqui, conforme são 4 profecias dentro desses 4 meses, e a primeira profecia ela está no capítulo 1, no verso 4. Se os irmãos quiserem acompanhar, livro de Ageu, capítulo 1, no verso 4. Ageu é logo após de Sofonias, logo após de Abacuque, depois de Miqueias, e é antes de Zacarias. Esses 2 profetas são os profetas que foram pós o exílio babilônico. O primeiro é Ageu, que nós estamos estudando hoje, e o próximo, que foi contemporâneo de Ageu também, vai ser Zacarias, que vai ser o próximo professor que vai trazer essa lição. Então esses 2 profetas foram o que falaram a respeito do templo, a respeito de reconstrução, a respeito de como eles deveriam se portar diante da presença de Deus após voltar deste cativeiro. Então capítulo 1, no verso 4 a 8 diz assim: E para vós tempo de habitardes, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ou seja, o propósito que Deus havia falado com eles, ele já não estava se cumprindo nesse momento. A construção do templo, ela era a primazia, ela era a primeira coisa que eles deveriam de fazer. E Deus agora traz a mensagem para Ageu falando: é tempo de vocês estarem dentro das suas casas rebocadas, enquanto o meu templo ele está vazio. É tempo de vocês buscarem as coisas para si mesmo e deixar o meu templo de lado. Deus agora ele se ira com o povo. Ele mostra para o povo que o povo havia se esquecido por completo de tudo aquilo que ele havia feito para ele. O mal do povo de Israel, que nós iremos ver ao decorrer do tempo, como já aprendemos, e o mal do povo de hoje é isso: se esquecer das bênçãos que Deus faz para nós, se esquecer daquilo que Deus faz na nossa vida. Aqui Deus ele fica totalmente irado, porque ele diz: enquanto vocês estão dentro da sua casa, enquanto vocês estão nas suas casas ali tranquilamente felizes, enquanto vocês estão ali com a sua vida totalmente normal, o meu templo ele está vazio, o meu templo ele está deserto. Por que vocês estão se preocupando apenas com as coisas para si próprio e não estão se preocupando com as coisas da casa de Deus? Isso é uma palavra que ela transcende esse tempo por completo, porque ela foi poderosa nessa época, mas ela continua sendo poderosa nos dias de hoje, porque mostra que muitas das vezes nos dias de hoje, nós se preocupamos, falo nós, colocando a todos, nós se preocupamos muito com a nossa vida, se preocupamos muito com a nossa casa espiritual, com a nossa vida somente, e não se preocupamos com a casa do Senhor. Ageu agora ele traz essa correção falando: vocês estão somente dentro da sua casa, tranquilo, a sua casa já está rebocada, trazendo para o dia de hoje, sua casa já está ali na massa corrida, já foi pintado certinho, sua casa agora está ali com seus azulejos ali certinho no banheiro, está tudo certinho na sua vida, está tudo certinho para você, mas a casa de Deus ela está vazia. A casa de Deus ela está sem nenhum amor, nenhum zelo por ela. Vocês se esqueceram daquilo que eu fiz lá juntamente com o povo babilônico. Então Deus ele se levanta e ele se ira mais uma vez com o povo por causa do pecado. Lembrando que Deus ele se levantou contra o povo para levantar os babilônicos por causa do pecado que o povo estava fazendo contra Deus. O povo estava vivendo uma época de idolatria. O povo vivia ali no bem bom, estava tendo uma situação financeira boa, estava tendo uma condição boa, seus filhos estavam sendo bem criados, a cidade estava tendo uma condição financeira boa, não tinha escassez de alimento, não tinha nada que estava faltando. Por isso o povo fazia o quê? Começava a levantar ídolos, lhe adorar outros ídolos e esquecia-se de Deus. Nos dias de hoje, infelizmente, existem pessoas dessa maneira. Quando a situação ela está boa, quando a situação ela está tranquila, ela está ali apaziguada, quando não tem uma luta, quando não tem
Uma pessoa que está enferma, quando não tem uma dificuldade, quando não tem uma porta fechada, por muitas das vezes as pessoas acabam se esquecendo de Deus. Porque no momento da bonança, ninguém se lembra que Deus ele continua sendo Deus da providência. No momento da bonança, que temos o alimento, que temos a fartura, muitos se esquecem que Deus ele continua sendo Deus, ele que provê o alimento. Não depende que a saúde está bem, muitos acabam se esquecendo que Deus é o médico dos médicos, que Ele que nos proporciona a saúde que nós temos nos dias de hoje. Então o que Ageu ele traz com muita ira, através de Deus, passando por Ageu, o que ele traz para o povo é isso. O que vocês estão fazendo? Vocês estão se preocupando com si mesmo, mas a casa de Deus ela está vazia. E a casa aqui, nós estamos falando, é realmente o próprio templo, ela era a própria igreja mesmo, o templo de Deus. O templo de Salomão que eles iriam reconstruir. O templo ele estava em ruínas. O templo, imagina, ele foi quebrado pelo Império Babilônico, existia ali suas ruínas, suas paredes pelas metades, não tinha sequer o teto, não tinha nada. O povo ele veio com as madeiras, até das madeiras eles falam, veio com as madeiras, veio com tudo para construir esse templo, deixou as coisas dentro de Jerusalém e agora se preocuparam com o seu lado pessoal, se preocuparam com a sua vida, ou seja, eu vou preocupar com as minhas coisas para depois olhar para as coisas de Deus. Nós vemos que não é dessa forma, por isso que ele traz como leitura introdutória aqui, como versículo-chave, Mateus 6,33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Não é todas as demais coisas, como muitos pregam e muitos dizem, mas todas estas coisas. Quais são essas coisas? O reino de Deus é a primeira coisa que ele fala, a segunda é a justiça de Deus. Então todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muitos acabam colocando esse verso e abrangendo tudo na sua vida, mas não era dessa forma. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, duas coisas. E essas coisas que vão ser acrescentadas na sua vida. Você precisa de uma porta de emprego, você precisa de uma bênção, busca Deus em específico para isso. Mas aqui ele diz sobre o reino de Deus e sobre a justiça de Deus. Então nós vemos que esse versículo ele encaixa por completo, porque diz que nós devemos de buscar primeiro as coisas do Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro a justiça de Deus, buscar primeiro a presença de Deus na nossa vida, para depois buscar as outras coisas para nós. Muitas das vezes, o ser humano, como nós falamos, ele se esquece dessas coisas e deixa sempre de lado as coisas do Senhor. Ah, mas vai ter um culto, é o culto de terça-feira, é um culto de ensinamento. É um culto que vai ter somente o testemunho. Ah, eu não vou não, porque eu não quero ouvir os testemunhos dos irmãos. Ah, vai ser um culto de quinta-feira, eu sei que vai ser o pastor Adriel que vai pregar, eu sei que vai ser o pastor Gesiel, o pastor tá. Ah, não quero ouvir a palavra dele não gosto. Ah, não vou no domingo na escola dominical, porque eu li que é uma lição sobre Ageu, uma lição que eu não conheço muito, não quero aprender, não vou para lá não, vou ficar em casa. Isso é se preocupar somente com os seus bens. É se preocupar somente com as suas coisas. É colocar na sua cabeça e não entender que o principal, o primordial da nossa vida é buscar realmente o reino de Deus. É buscar a palavra do Senhor. Se em algum determinado ponto da Bíblia está dizendo que nós seremos castigados por tal coisa, vamos ler esse período, vamos ler, aprender sobre isso e entender que se Deus está nos castigando, é porque existe algo que estamos precisando de ouvir. Se vamos ver se está falando de uma bênção, é Deus trazendo uma bênção para a nossa vida, glórias a Deus por isso. É uma bênção que Deus vai trazer para nós iremos glorificar a Deus, porque a própria palavra de Deus diz que em todo momento, em tudo nós devemos de dar graças a Deus, em tudo devemos de louvar a nosso Deus por estar acontecendo. Esse povo, eu duvido que estavam glorificando a Deus pela correção que estavam passando no início. Mas como nós iremos ver, se os irmãos quiserem acompanhar, devemos sempre lembrar de um verso da palavra de Deus que está em Hebreus, no seu capítulo 12, no verso 6. Hebreus 12, verso 6 diz assim: porque o Senhor, Ele corrige e ama. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita o que recebe por filho.
Veja que aqui Deus está dizendo que Ele corrige aquele que Ele ama. E Ele açoita. Açoitar, você sabe o que é? Bater. Você pegar alguma coisa e bater mesmo. Ele açoita aqueles que Ele tem por filho. Por muitas das vezes nós pensamos assim, caramba, mas Deus não vai falar dessa forma comigo, não. Mas não tem condição de eu estar passando por isso, não pode ser Deus, só pode ser o diabo, só pode ser o inimigo tentando me frustrar. Mas não é Deus, Ele tem as formas de trabalhar com a vida do crente. Deus, Ele tem as maneiras de trabalhar, conforme eu preguei nos dias desses. Deus, Ele tem o processo na vida de cada pessoa. Deus, Ele tem um processo para que você passe, para que lá na frente você possa compreender que Deus, Ele foi na sua vida. Jesus, Ele precisou de ir para o deserto para ser tentado por Satanás, para mostrar que nós podemos também vencer essas tentações. Jesus, o próprio Filho de Deus, Ele não tinha pecado, Ele não seria tentado por ter ali a trindade intrínseca dentro dele. Ele era o próprio Filho de Deus. Então, pecado, Ele não iria pecar, mas Ele tinha a sua natureza humana, conforme você e eu temos também. Então, no momento em que ele estava no deserto, passou 40 dias, passou 40 noites, ele sentiu fome, conforme eu sinto, conforme você sente também. E a primeira coisa que o inimigo colocou na frente dele, falou: olha, essas pedras, você tem poder, transforma essas pedras em pães. Você não tem poder, você não é o Filho de Deus, você não vai conseguir fazer essa simples coisa. Parece que já conhecia até o futuro, onde Jesus iria multiplicar os pães, mas ele não conhece o futuro. Você conhece ali aquilo que está sendo passado. Então nós vemos que o próprio Jesus, Ele foi tentado e Ele mostrou para nós que Ele conseguiu vencer isso com o seu lado humano. E nós, como servos do Senhor, por muitas das vezes também passamos por essa prova e dizemos: ah não, mas é o inimigo. É o Satanás que está colocando isso na minha cabeça. É o inimigo que está tentando me afastar da presença de Deus, enquanto muitas das vezes não é nem Deus, não é nem o inimigo, mas somos nós mesmos, porque nós temos a nossa própria natureza também, e a nossa própria natureza, a nossa própria carne, como nós aprendemos ali com Paulo, a nossa própria carne, ela nos afasta da presença de Deus. Existe aquela briga interna em cada um de nós, entre a carne e entre a vontade do Espírito. A carne sempre ali tentando nos afastar da presença de Deus, o nosso próprio pensamento, a nossa própria vontade, tentando nos afastar da presença de Deus. Mas quando estamos com Deus, sempre o nosso Espírito tentando nos levar para o outro lado, tentando fazer com que nós possamos buscar mais a presença de Deus. Mas quando passamos por determinada prova, a primeira coisa a pensar é o inimigo colocando isso na minha vida. Mas nós podemos entender, através dessa mensagem, que não é somente por causa do inimigo que nós passamos por luta, não é somente por causa do inimigo que passamos por prova. Nós mesmos, por muitas das vezes, nos colocamos dentro de uma certa prova. Por muitas das vezes, nós entramos até dentro de um problema. Ou entramos dentro, é meio uma redundância. Nós entramos em um problema. Então nós vemos que verdadeiramente tem coisas que Deus Ele deixa acontecer conosco para mostrar a grandeza dele na nossa vida. Tem coisas que acontecem na nossa vida para mostrar o tamanho do nosso Deus. Eu imagino que quando Moisés ele saiu do deserto, ele não tinha noção do que Deus iria fazer na vida dele. Porque Deus falou: vou te levar para a terra de Canaã. Eu vou tirar você desse local. Vou te levar para a terra de Canaã. Isso, a travessia, conforme eles já conheciam, seria pouco tempo, seria 40 dias, iriam passar por aquilo ali, iriam transportar, iria passar por um determinado caminho, chegar em Canaã, glórias a Deus, tudo iria acontecer, uma felicidade total. Mas não foi dessa maneira. Aquilo, como nós falamos e batemos nessa tecla, repetimos isso bastante, a prova que seria de 40 dias durou ali cerca de 40 anos. E quando Moisés sai agora ali, vem Faraó, começa a vir atrás de Moisés junto com o povo. E eu acredito que ele nem sequer passou pela cabeça dele o que Deus poderia fazer na vida dele. Quando ele fica diante de um mar, com uma multidão, com várias pessoas ali em volta dele, esperando apenas uma decisão dele. Ele agora ora ao Senhor.
Ele toca naquelas águas, as águas elas se abrem, eles passam aquele mar. Quando chegam do outro lado, glorificam e exaltam o nome do Senhor, porque Deus havia dado ali uma prova que parecia ser impossível para eles, mas como que eles estavam diante da presença de Deus, essa prova ela foi possível. Porque o Deus que nós servimos é um Deus das causas impossíveis. O Deus que nós servimos é um Deus que ele transforma a situação. Nós iremos ver que esse povo vivendo dessa maneira, esse povo vivendo dessa forma, Deus ele colocava essa situação na vida deles, Deus repreendia eles para mostrar a grandeza de Deus, para mostrar o poder que ele tinha lá na frente, porque olha quem foi Israel, olha quem foi o povo de Israel, a menina dos olhos do Senhor, o povo, a nação eleita, o sacerdócio real, o povo que vai ter os 144 mil judeus que vão ser guardados por Deus aí no período da grande tribulação. Então nós percebemos que por muitas das vezes, quando existe uma situação, a primeira coisa é ter tristeza, é pensar que não iremos conseguir, mas no final, Deus ele sempre nos dá o escape. Isso acontece por muitas das vezes conosco, em questão de disciplina que acontece na igreja. Uma das vezes quando nós vemos as pessoas passando por uma determinada disciplina, quando vemos uma pessoa passando por uma correção que vem do pastor, nós deixamos o lado humano ser maior do que o lado ali espiritual nosso, e acabamos indo por esse mesmo caminho. Ah não, mas não era para o pastor fazer isso. Não era para o irmão corrigir dessa maneira. Eu não concordo muito bem com aquilo que foi falado. Eu não concordo com aquilo que foi expressado ali pelo pastor. Obrigado. Então, por muitas das vezes, colocamos isso em nosso coração. As pessoas acabam sendo levadas pelo seu sentimento humano. Pensando, ah não, eu acho que o pastor falou aquilo ali, mas foi demais. Não era para tanto, eu acho que o pastor trouxe uma palavra, não era isso mesmo. Acaba se deixando com que isso acabe te atrasando a bênção na sua vida. Acaba fazendo com que Deus se afaste de você por causa de um pensamento errado contra o homem de Deus. Então nós vemos que o processo ele é necessário ser passado por todos. É necessário passar por isso para que lá na frente Deus ele venha dar a vitória. Veja que Ageu ele falou com o povo: vocês estão agora habitando dentro das suas casas. Vocês estão se preocupando com vocês somente. Esqueceram que Deus, esqueceram de agora reconstruir esse templo. Esqueceram agora de trabalhar para a obra do Senhor. Só querem trabalhar para si mesmos. Se o dia tem 24 horas, eles queriam praticamente trabalhar as 24 horas para eles mesmos e se esqueciam de Deus. Então nós iremos ver que Deus ele se ira com esse motivo, mostrando para eles que é necessário ter o templo de adoração do Senhor, é necessário ter o templo para poder fazer a obra do Senhor, é necessário separar o nosso tempo para poder adorar a presença de nosso Deus, porque Ele requer isso de cada um de nós, que venhamos a se entregar para Ele, não venhamos apenas se entregar o nosso dia completamente somente para nós, mas sim se entregar para Deus, ter o devido tempo para a adoração do nome dEle. O verso 5 e o verso 5, 6 e o 7 diz assim, se os irmãos quiserem acompanhar, Ageu, capítulo 1, a continuação. Ora, verso 5, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ou seja, colocavam esses pensamentos somente para eles, buscavam somente as coisas para eles. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis e não vos sacieis, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe um saquetel e um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. O verso 10, por isso, retém o céu, o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos.
e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Nós vemos que Deus aqui, nesse verso 5, 6, 7, o verso 10 e o 11, ele mostra para o povo que eles eram dependentes por completo de Deus, conforme nós somos dependentes de Deus até os dias de hoje. Mas eles mostram que vocês estão semeando muito, mas estão recolhendo pouco. Vocês estão comendo, mas não estão se fartando. Vocês estão bebendo, mas não estão se saciando. Vocês estão trabalhando, estão recebendo, trabalhando o seu mês inteiro, trabalhando, recebendo ali o seu dinheiro, mas esse dinheiro não está dando para nada, ele está sendo em um saco furado. Ou seja, vocês estão fazendo muito, mas isso não está sendo de nada, valendo de nada na vida de vocês. Deus, ele traz essa mensagem mostrando para eles que era necessário mostrar para esse povo, os contemporâneos de Ageu, que o que eles estavam fazendo não estava de acordo com a palavra de Deus. O que eles estavam fazendo era somente para si mesmo, buscando a honra, buscando o poder, buscando a glória, buscando as coisas somente para si. Como diz no verso 4, fazendo e rebocando as suas casas, fazendo os acabamentos da sua casa, somente as coisas para ele, se esquecendo da obra do Senhor, se esquecendo da casa de Deus que estava em ruína. Se esquecendo da casa de Deus que estava somente ali com cerca de algumas pilastras para cima, esquecendo o real motivo que eles vieram ali do cativeiro babilônico, que eles tinham de reconstruir este templo. E ainda Deus, ele mostra que ele requer deste povo uma primazia, uma primícia deles, conforme era feito o sacrifício ali dos alimentos, que eles tiravam, eles faziam a colheita, a festa ali dos tabernáculos, se não me engano, fazia a festa dos tabernáculos, faziam toda aquela colheita, ali, a festa da colheita, na verdade, colhia todo ali o alimento, todo o cereal, e aquilo que era a primeira coisa que eles colhiam, eles doavam para o Senhor. Com o alimento era dessa forma também, pegava ali a melhor ovelha, o melhor gado, o melhor animal, eles pegavam do melhor e davam para o Senhor. Totalmente diferente do povo que estava aqui junto com Ageu. É um povo que pegava do melhor para si mesmo. É um povo que pegava as coisas melhores para si mesmo e se esqueciam de fazer as coisas na obra do Senhor. Deus, ele vem mostrando para eles que o primeiro local, a primeira coisa que eles deveriam de buscar, o primeiro da vida deles deveriam de ser Deus. E as outras coisas deveriam vir depois, a família, a sua casa, o seu alimento, tudo deveria de vir depois, mas a primazia, a primícia que eles tinham que ter era Deus em primeiro lugar, fazer as coisas primeiramente para Deus e depois para eles. Deus, nós compreendemos que ele não aceita de forma nenhuma o segundo lugar na nossa vida. Não podemos colocar um filho, não podemos colocar um trabalho, não podemos colocar uma situação que estamos vivendo em primeiro local. Deus, ele sempre, em toda a palavra, em todo o nosso entendimento, Deus, ele sempre tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Porque se Deus, ele não está em primeiro lugar em nossa vida, nós, sem dúvida, não iremos perecer. Nós, sem dúvida, não iremos conseguir fazer nada. Nós, sem dúvida, não conseguiremos nem sequer, nós sabemos, nem sequer levantar da nossa cama se Deus não estiver em primeiro lugar. Nós sempre devemos de colocar o nosso Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque ele mesmo diz que ele havia retido os céus, ele havia tirado o orvalho da terra, dos frutos. Ou seja, eles não estavam conseguindo mais aquela colheita tão maravilhosa. No verso 11, ele fala que ele trouxe a seca sobre a terra, ele tirou do azeite, do mosto, de tudo. Ele retirou tudo isso desse povo para que eles pudessem entender que a dependência dele, que a dependência desse povo, ela era do Senhor. Que o que eles precisavam ali era somente buscar em primeiro lugar a Deus, conforme é o texto que está como versículo-chave. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então nós compreendemos nesse primeiro tópico,
falando sobre a exortação dessa primeira mensagem. Essa foi a primeira profecia que Ageu ele trouxe. A primeira mensagem que ele traz no seu capítulo 1, no verso 4 em diante, até o verso 15. E nós iremos compreender que Deus ele vem mostrando para aqueles contemporâneos de Ageu que o primeiro local ele jamais poderia ser deixado para as coisas de si mesmo. Eles jamais deveriam de deixar as coisas que eles queriam buscar para eles em primeiro local, mas sim sempre colocar Deus em primeiro lugar nas vidas deles. E nós aprendemos também nos dias de hoje, nas nossas vidas, que jamais nada pode ocupar o lugar de Deus. Mas o meu trabalho ele é muito... Eu preciso bastante de estar ali naquele determinado horário. Mas eu tenho uma situação na minha vida que está acontecendo que eu preciso de estar ali. Eu não consigo vir para a casa de Deus. Não consigo adorar a Deus. Deixe isso de lado e busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Coloque Deus sempre em primeiro lugar. Que tenha certeza que as coisas, o reino de Deus, as suas familiares, essas coisas, Deus ele vai acrescentar na vida de vocês. Deus ele vai abençoar a vida de cada um de nós quando colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Vamos lá para o segundo subtópico. O irmão pode ler, por favor? Vamos lá, reação favorável à mensagem do profeta. Nós vemos que ainda voltando um pouquinho na primeira profecia, nós vemos que eles receberam de bom grado a palavra de Deus. Nós vamos ver aqui do verso 13 para frente. Então, Zorobabel, que era o governante deles, e Josué, ou Josuá como está em Esdras, que era o sumo sacerdote, os dois sendo líderes, eles animaram um povo na reconstrução do templo. Então os dois sendo o líder da nação ali e o outro que era o sumo sacerdote, eles animaram o povo para que pudessem realmente fazer essa reconstrução do templo. Eles falaram com eles, levantaram eles para que eles pudessem ajudar na construção do templo e o povo realmente ouviu a voz desse líder. É bem difícil de passar por isso aqui sem falar sobre aquilo que nós passamos durante a pandemia. Falando de líder, não tem como dar um melhor exemplo do que o pastor. Durante a pandemia, nós vemos que esses dois líderes aqui, Zorobabel e Josué, eles animavam o povo para que pudesse fazer a obra do Senhor. Nós vemos aqui durante a pandemia, que muitos líderes, infelizmente, desanimavam o povo a fazer a obra de Deus. Infelizmente, muitos líderes, eles acabavam deixando com que o medo fosse maior do que a unção de Deus na vida deles. Eu lembro que eu passo direto ali em Bela Vista, e eu via aquela igreja ali aberta, todas as vezes, todos os dias eu passava, acho que era quarta-feira, se não me engano, quarta e sexta, que tinha culto. Sempre eu passava ali e tinha culto. Aí começou a questão da pandemia, quando tinha a questão do decreto e era o determinado dia, quarta ou quinta, eu via que a igreja estava fechada. Aí eu passava, depois de alguns meses eu fui passando e eu via que eles
começaram a ter o culto também, mas aí todo mundo com aquela máscara, e ainda aquela que era no início ainda, né, da pandemia, aquela máscara que era cara pra caramba, tinha um nome lá, eu realmente não sei o nome, mas tinha aquele nome lá específico que era aquela máscara aí, que é a máscara que poderia reter o coronavírus. Todo mundo falava, não, tem que comprar essa, se não for essa, a de pano não funciona, a de papel não funciona, alguns fizeram com coador de café, não funciona, só funciona essa. E ainda era mais cara que tinha. Então ali o dinheiro, né, que eles arrecadaram por causa disso, o álcool então nem se fala. O álcool, 1 litro, eu lembro que estava cerca de R$40 quando eu fui comprar na Americana. Quando eu fui ver o preço, né, eu nem comprei, fui ver o preço, falei, deixa eu falar, vou lavar a mão que já tá bom. Então, nós vemos que no início dessa pandemia teve isso. Alguns líderes, ao invés deles, conforme foi Zorobabel, conforme foi Josué, insistir com o povo para fazer a obra do Senhor, não. Muitos líderes acabaram afastando o povo da presença de Deus. Como que afastaram o povo? Nós vemos que o governador levantava um decreto, não vai poder o bar abrir, a igreja fechava. Aí passava aquilo dali, tudo bem. O governador levantava outro decreto, o restaurante não vai poder abrir, a igreja estava fechada. Levantava um outro decreto, a loja de roupa não pode abrir, a igreja fechava junto. Então aproveitava qualquer situação para poder fazer com que a igreja fosse fechada. Ou seja, um líder que não estava preocupado exatamente com as almas das pessoas. Porque eu duvido que esses líderes que fecharam essas portas, eles foram na casa de cada irmão para orar, para fazer um culto, para fazer ali uma parte de louvor, trazer uma palavra na vida de todos os irmãos da igreja. Eu duvido que esses homens fizeram isso. Então nós vemos que em meio à pandemia, muitos líderes se mostraram que realmente não estavam interessados nas almas que estavam dentro da igreja. Porque nós sabemos que aquele que está na frente, ele tem o papel de apresentar essas almas para o Senhor lá na frente. Porque todos nós aqui estamos na responsabilidade do pastor para mostrar para Deus lá na frente. Olha, ele vai falar, olha, eu preguei, eu ensinei, está aqui o povo que o Senhor me deu. Então nós vemos que esses outros líderes, esses outros pastores, infelizmente, seguiram apenas o decreto de homens. Infelizmente, seguiram apenas as coisas que o homem veio colocar na vida deles. E nós aprendemos pela graça do Senhor Jesus. A nossa igreja teve bem poucas igrejas, mas também teve outras, mas foram poucas mesmo as igrejas. Creio que aqui no bairro, pelo menos, acho que, se não me engano, foi só a gente, ou mais uma, se não me engano, acho que foi 2 no máximo. 2 igrejas que não fechou as portas, mas mesmo assim não foi todos os dias. Porque tinha dias de eu estar ali em cima e alguém falava, nossa, passou a polícia e fechou a porta da igreja. E eu vinha para o culto e chegava aqui embaixo, a polícia passava, mas não vinha aqui. Então eu acredito que nesses dias as igrejas lá de cima também fechavam, mas aqui nós vemos que Deus, ele tem abençoado de uma certa forma, poderosamente, a vida de nosso pastor, que tem feito com que em nenhum momento dessa pandemia nós viemos a fechar essas portas. No início estava difícil, porque algumas pessoas ficavam com medo, não queriam vir. Eu lembro que no início foi quando o Anthony nasceu também, estava muito difícil, porque eu tinha que levar para fazer consulta, não conseguia, eu tive que demorar muitas coisas ali de exame dele para fazer, por causa da pandemia. E muitas das pessoas que estavam ao meu redor falavam, mas você vai levar seu filho para a igreja? Seu filho tem poucos dias de nascido, vai pegar, não é nem o Covid, mas vai pegar um vírus, vai pegar uma gripe, vai pegar alguma coisa. Eu fazia conforme o pastor fala, o ouvido de mercador, né? Entrava por aqui e falava, beleza, tudo bem. E chegava à noite, eu trazia o Antônio para a igreja, cultuava a Deus, porque nós entendemos que quando nós temos alguém que está na frente da obra do Senhor, que é instruído por Deus, a palavra vem diante de Deus, passa por ele e passa pela nossa e vem para toda a igreja. É como um ramo, ele vem de cima, passa por ele e vem instruindo a vida de cada um de nós. Se foi dessa forma, se foi instruído dessa maneira, para se manter na igreja, para buscar a presença de Deus, é o que nós vemos e aprendemos, a buscar a presença de Deus, buscar em tempo e em fora de tempo. Aparentemente estava em fora de tempo para muitas outras igrejas, mas para nós estávamos buscando a Deus em tempo e em fora de tempo. E nós vemos que a todo este momento
nós fomos incentivados a sempre fazer a obra do Senhor. Em nenhum momento, dos anos que eu estou aqui na igreja, em nenhum momento nós somos desanimados de fazer a obra de Deus. Tirando ainda da parte da pandemia, era em época que tinha guerra no bairro, que estava tendo tiroteio aqui, que estava tendo tiroteio ali. Mesmo assim, a gente era incentivado a sair, a gente saía e pregava da mensagem do Senhor. Em outros dias que estava tudo fechado, que passava alguns aí que se diziam autoridade no bairro, passava e fechava tudo. Era engraçado que fechava todos os outros locais, mas a gente não fechava. Eu lembro que até fecharam aqui na frente, na época que tinha uma questão ali, e aqui não fechou. Tinha uma igreja aqui na frente, que abriu aqui também, os irmãos, alguns não vão lembrar, mas abriu uma igreja aqui do lado também, cerca de alguns meses também, fechou. Então nós vemos que verdadeiramente Deus ele está naquela igreja que coloca ele como primazia. Deus ele está naquela igreja que coloca ele como centro. Como Paulo diz, que ele buscava, ele corria para o alvo. O alvo de Paulo era Cristo. O alvo da igreja é Cristo também nos dias de hoje. A nossa igreja ela é cristocêntrica porque Cristo está no centro da igreja. Então nós percebemos que em muitas outras denominações, em muitas outras igrejas, não era Cristo que estava no meio, mas sim era a vontade de um homem, era a vontade de uma outra pessoa. Então nós aprendemos, conforme Zorobabel, que era o governante, ele incentivou o povo, ele se alegrou com o povo. Zorobabel levantou o povo para poder reconstruir o templo. Josué, juntamente com ele também o sumo sacerdote, se alegrou e levantou ali dizendo, não, vamos sim construir este templo. Nós vemos que na nossa vida, no nosso testemunho também, nós vemos que o pastor durante esse tempo também sempre nos alegrou, sempre nos motivou a fazer a obra do Senhor. Interessante que no verso 13 do capítulo 1, se os irmãos quiserem ler, verso 13 diz assim: então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Após essa alegria, após essa repreensão que eles tiveram a respeito de reconstruir o templo, o próprio Deus ele diz agora, eu sou contigo, eu sou com vocês, eu estou com vocês. Eu lembro de um culto que nós tivemos, se não me engano foi no retiro, aonde Deus ali também falou com o nosso pastor que estava entregando ali o Covid nas nossas mãos. Ou seja, devido à atitude que foi tomada, teve ali no final ainda uma resposta de Deus. Deus ele poderia ter uma resposta diferente, falar, não, mas por que vocês estão fazendo isso? Fecha as portas. Jamais Deus iria falar uma coisa dessa. Mas Deus poderia trazer uma mensagem totalmente contrária àquilo que nós estávamos fazendo. Mas no final não, Deus ele trouxe uma resposta positiva, mostrando que ele estava colocando o Covid nas mãos da igreja, ou seja, ele estava se alegrando do posicionamento que eles tinham tomado. Deus estava se alegrando com o posicionamento de Josué e Zorobabel nesse momento, porque ele diz, eu sou convosco, diz o Senhor. Eu sou contigo, eu estou com vocês, vocês vão conseguir reconstruir esse templo sim, porque eu estou na vida de vocês. Então nós vemos que vale a pena servir a Deus e estar de acordo com a palavra dele. Porque quando temos pessoas, conforme foram esses líderes aqui, eles colocaram Deus na frente. Quando nós colocamos Deus na frente, quando nós colocamos a vontade de Deus em nossa vida, nós conseguimos vencer todas as dificuldades, porque era uma grande dificuldade. Não vai dar e não dá realmente para entrar no tema de Esdras, porque Esdras vai explicar detalhado sobre essa construção. Mas nós vemos aqui que Deus ele estava com eles e iria ajudar eles nessa construção desse templo. O irmão pode ler o terceiro tópico, por favor? Terceiro tópico, encorajamento da mensagem profética. Assim nós temos que se renovar e encorajar recursos para a construção do templo, fazendo a promessa da sua presença constante e fiel. A casa que estava sendo construída tinha um aspecto humilde, se comparada ao templo de Salomão. Mas Deus promete que sua glória será maior do que a primeira.
quando estamos realizando o trabalho do Senhor, surgem muitas vezes dificuldades, incompreensões e obstáculos, que causam tristeza e desânimo. Graças a Deus, porque nestas horas vem o socorro divino de encorajamento, como aconteceu com Paulo, Atos 18, 9 e 10. Vamos lá. O encorajamento da mensagem profética. Aqui nós vemos a segunda profecia do livro de Ageu, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 9. É a segunda profecia que consiste aqui no livro de Ageu. Nós vemos que o povo ele estava ali triste pela construção do segundo templo, porque esse templo ele era inferior, ele era mais humilde do que o primeiro templo, o que o Salomão fez, porque Salomão era rico, tinha uma condição muito grande, Deus havia abençoado ele com riqueza, com ouro, com prata, com tudo. Então era um templo muito grandioso. E esse templo que eles estavam reconstruindo, o templo de Zorobabel, ele era menor. Eles não tinham essa condição assim para fazer da mesma forma que Salomão fez. Então eles começaram a se entristecer por lembrar que o antigo templo ele era maior, ele era mais bonito, as paredes elas eram melhores, acredito que as pilastras eram maiores, eram de ouro e tal, e eles não tinham essa condição por ter voltado há pouco tempo do exílio, não tinha ali uma condição financeira para isso, além de que tinha muita dificuldade para que fosse terminada essa obra. É mais uma aspas que nós abrimos aqui que está dentro de Esdras também, conforme nós já falamos, a construção desse templo teve algumas dificuldades. Nós vemos que os samaritanos, no início eles queriam ajudar assim, praticamente o povo, mas pela ordem de Zorobabel e Josué, eles não deixaram que os samaritanos viessem a ajudar, porque a ordem era para que o povo de Deus viesse fazer, o povo judeu viesse fazer a construção desse templo e não os outros. E nós vamos ver também para frente, dentro de Esdras, que esse povo, a ideia deles era só atrapalhar mesmo, não era para nada de ajudar a construção desse templo. Mas nós vamos perceber aqui, por muitas das vezes, que nós queremos sempre fazer a obra do Senhor, mas sempre tem um que se levanta para poder atrapalhar essa questão da obra. Muitas das vezes pode ser até um familiar, pode ser até um amigo, né, como nós dizemos amigo ainda, né? Mas esse povo, eles queriam construir o templo, mas sempre se levantava alguém para tentar atrapalhar eles na hora da obra. Nós iremos ver Paulo e Barnabé, quando ele estava pregando ali em Chipre, quando ele se levanta ali, Elimas, o encantador, e ele começa a atrapalhar Paulo a pregar a mensagem de Deus, começa a impedir com que Paulo viesse a pregar essa mensagem. Então Paulo ali se levanta ali com todo o poder e fala: filho do diabo, cheio de todo engano, você está atrapalhando ali, não foi com essas palavras que realmente eu não lembro o versículo por completo, mas ele agora diz: você ficará cego e por determinado tempo você não vai ver a luz. Então naquele momento ali esse homem agora ele fica cego porque estava atrapalhando a obra do Senhor. Quantas vezes nós não já vimos isso, a gente pregando uma mensagem, falando do amor de Deus na rua, e sempre tem um enviado do Satanás que tenta atrapalhar a nossa pregação. Sempre a gente está querendo falar alguma coisa de Deus ali, sempre tem um que se levanta para tentar. Muitas vezes é bêbado, né? Quase sempre é um bêbado que se levanta ali do nada, quero ouvir também a mensagem, sempre vem atrapalhar a gente a pregar, mas sempre a gente continua ali naquele propósito de ensinar da palavra do Senhor. Então nós vemos que esse povo ele teve uma grande dificuldade para reconstruir esse templo. Demorou bastante também para construir, mas eles foram animados pelos seus líderes e no final eles conseguiram essa proeza de construir este templo. Deus ele traz aqui no final uma palavra de conforto para eles, mostrando que Deus ele não se importava agora com os materiais do templo. É esse verso aqui 9 que diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Eles se preocupavam bastante com o aspecto exterior do templo.
se preocupavam bastante com as paredes, como eu disse que não era de ouro, não era aquelas mais bonitas que tinham, se preocupavam com essas coisas. Porém, Deus ele não estava preocupado com isso, ele só estava preocupado que eles reerguessem o templo. Se era com um material mais inferior, se era com uma coisa que eles tinham a condição, o importante era que o templo estivesse erguido. Porque ele mesmo diz que a glória da segunda casa, do segundo templo, vai ser maior do que a da primeira. O que Deus iria fazer nesse segundo templo era uma coisa bem maior do que ele havia feito no primeiro com Salomão. Esse templo também ficou mais tempo erguido do que o primeiro. Se não me engano, foi acho que 500 anos que esse templo ficou erguido ainda. Depois ele foi reconstruído ali pouco antes do nascimento de Jesus. Então nós vemos que o que Deus estava mostrando para eles que não era para se importar com aquilo que estava no exterior. Não era para se importar com a parede que estava faltando alguma coisa. Era para se importar que o que estava ali dentro era a presença de Deus. Que quem iria se manifestar ali era o desejado, como diz aqui ainda no verso 7. Quem iria se manifestar ali era o desejado das nações. Ou seja, era o próprio Jesus que iria entrar nesse templo lá na frente. Então nós vemos aqui que ele vem mostrando, vem trazendo essa palavra de conforto para eles, mostrando que não se importa com as coisas que estão no seu exterior. Não se importa com a parede do templo, como é que está, não se importa com o material que foi criado, mas creia que a glória que vai ser manifestada nesse templo, ela vai ser bem maior do que foi manifestada na época de Salomão. Quem vai entrar por esse templo vai ser bem maior do que Salomão. Quem vai viver e vai passar por esse local é bem melhor, é bem maior do que o próprio templo que Salomão fez. Então eles não compreendiam porque estavam vivendo ali naquele momento. Mas Deus ele mostrava que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Nós vemos que nesse templo foi onde Jesus entrou, nesse templo foi onde apresentou o seu ministério, juntamente com o ministério dos seus apóstolos, aonde esses homens foram usados ali por Deus e foram demonstrando o seu poder. Então essa segunda profecia que tem dentro desse livro de Ageu. Vamos ler o último, o irmão pode ler, por favor? Devemos notar que em todas as mensagens de Ageu, a menção dos nomes dos dois líderes eminentes do seu tempo, Zorobabel, o governador, descendente de Davi, e Josué, sumo sacerdote. No último versículo deste livro, observamos que aparece somente o nome de Zorobabel, pois sendo da linhagem de Davi, faz parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo, em que repousam de modo absoluto todas as promessas desse ano. Isso aí. A predição da mensagem profética. Só uma observação aqui, não está na lição, mas tem uma terceira profecia do livro, que ela está aqui no capítulo 2, no verso 10 ao verso 19. São 9 versos falando sobre a repreensão e a promessa da bênção. Como eu falei, são 4 profecias que tem dentro desse livro. Essa aqui é somente Deus ele chamando a atenção do povo para que voltassem para a santidade. Lembrando que o que eles estavam fazendo ali não era algo para eles mesmos. Por isso deveria de ser da melhor maneira. O que eles estavam fazendo era alguma coisa para Deus e que era necessário ter primeiro a obediência para depois receber a bênção. Eles tinham que obedecer a Deus em primeiro lugar para depois Deus trazer a bênção para a vida deles. Conforme, lógico, é nos dias de hoje. Não tem como receber nada se não estivermos de acordo com a palavra do Senhor. Então Deus ele traz essa repreensão aqui no verso 10.
mostrando que eles estavam ali por causa que eles já haviam pecado, eles já haviam passado 16 anos sem fazer aquilo que Deus havia mandado, mas que a bênção iria vir ainda, que eles precisavam de se manter obedientes na presença do Senhor. Resumindo, eles tinham que fazer o melhor, fazer sempre o melhor para Deus. Nesse finalzinho, para finalizar essa predição da mensagem profética, nós vemos a quarta profecia, é a profecia de Zorobabel. São poucos versos, são 3 versos aqui. Deus, ele nessa última profecia, ele anima Zorobabel mostrando que ele foi escolhido. Ele havia de ter passado pelaquela tribulação da construção desse templo, mas que ele seria como um anel de selar, ou seja, um símbolo de autoridade, porque lá na frente nós iremos ver na genealogia de Jesus, que a genealogia de Zorobabel, ela fez parte da genealogia de Jesus, ou seja, ele foi um parente, assim, né, vamos dizer, de Jesus, que isso era um grau muito grande para ele iria ser ainda levantado, ele seria ainda, ele teria uma grande autoridade ainda nessa terra, porque lá na frente ele teria o seu nome contido na própria genealogia do Filho de Deus. O que eu aprendi, eu acredito que os irmãos aprenderam com essa lição, é que o principal que Deus traz aqui para Ageu e que mostra para eles, é que esse povo deveria de ter, resumindo tudo, era reconstruir o templo que ele havia mandado. E no final eles começam essa construção. Vamos ver agora a continuação disso no livro de Zacarias, no próximo domingo. Mas Deus, ele fala com esse povo e repreende a eles, mostrando que eles deveriam de colocar Deus sempre em primeiro lugar da sua vida, porque assim eles conseguiriam vencer e conseguiriam construir, fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. É o que nós aprendemos para os nossos dias de hoje. Quando colocamos Deus na frente, nós somos mais do que vitoriosos. Quando temos Deus em primeiro lugar, nós conseguimos as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Pastor? Saúde da igreja com a paz do Senhor. Eu não participei de toda a ministração, porque eu tive que sair para corrigir um erro meu mesmo, né? Que eu cometi durante a semana, então fui corrigir logo esse erro. Sabe, meu pastor estava aqui comigo, a gente corrigiu e resolvemos um problema. Mas o início eu peguei e o final também. E acredito que o professor tenha pontuado toda a lição. Eu acredito que o que a gente precisava ouvir sobre isso aí, a gente já ouviu. O acréscimo que eu quero fazer é porque nos remete aos dias atuais, e eu sempre gosto de pegar as lições bíblicas e trazer para os nossos dias atuais, porque se porventura a gente estiver cometendo algum dos erros que foram cometidos nos dias do ministério profético de Ageu, a gente possa corrigir também para não sofrermos as mesmas sanções que o povo sofreu naquela época. Eu quero fazer a leitura aqui de outro livro da Palavra do Senhor e depois a gente vai entrar aqui um pouquinho no resumo do que o professor deixou para nós. Na verdade, Esdras, Neemias viveram nos mesmos dias de Ageu, e também Ageu e Zacarias profetizaram no mesmo período. A profecia de Zacarias e Ageu, tudo indica que foram posterior à saída deles lá da Babilônia, posterior ao exílio. Mas eu quero ler aqui no livro de Esdras, capítulo 1, apenas os 3 primeiros versos. Ciro convida os judeus a voltar para Jerusalém e edificar o templo.
Eu acho interessante aqui, ó, Ciro convida, sabendo que Ciro era o rei da Pérsia. Então ele convidou os judeus a voltarem para Jerusalém para edificar o templo. Aí está escrito assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também foi escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Olha que coisa linda, né? Ciro agora, rei da Pérsia, faz uma declaração ainda lá na Pérsia, dizendo assim, ó: Deus me deu todos os reinos da terra e colocou no meu coração edificar uma casa para ele em Jerusalém. Então agora eu quero convidar os judeus que estão cativos aqui, que querem realmente ir para Jerusalém para construir a casa do Senhor. Veja que Ciro foi específico, é quem quiser vir para ir a Jerusalém para edificar a casa do Senhor. Quando Ciro passa este pregão, juntou um quantitativo de quase 50 mil judeus que estavam cativos lá também. E eles então foram 42 mil e algumas coisas, que vieram com tudo que tinha, com seus bens, com a sua família, né? Seu gado, seu ouro, sua prata. E aqueles que vieram, os vizinhos que lá ficaram na Pérsia, fizeram doações para eles virem também, trazendo aquelas doações para edificar a casa do Senhor. Além disso, eles trouxeram mais 7.200 e poucos empregados que eram deles. Então, por isso que deu esse quantitativo de quase 50 mil judeus que vieram para ajudar, para edificar o templo do Senhor. Esta profecia de Ageu, ela nos chama muita atenção, é pela a ingratidão do povo. E sobre a ingratidão, nesta manhã, Deus pode trazer uma grande lição a cada um de nós. Até onde nós temos sido gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então Ciro não determinou ninguém, ele disse: Deus colocou no meu coração e eu quero saber de vocês, vocês são judeus? Vocês têm desejo de edificar a casa do Senhor também? Vocês querem esta glória para vocês? Quem quiser pode vir, que eu vou dar condições. E Ciro deu condições para eles, deu estrutura financeira para que eles pudessem vir, e vieram então. Só que quando chega dentro de Jerusalém, eles ficam ali de 15 a 16 anos sem mexer na casa do Senhor. Quer dizer, o povo que ficou cativo esse tempo todinho lá, na Pérsia e na Babilônia, quando chega agora, depois da oração de Daniel, que Deus deu a ele a revelação, depois dos esforços de Neemias, de Esdras, de todo mundo, agora que eles estão dentro de Jerusalém, com a missão específica de edificar a casa do Senhor, sabe o que eles fizeram? Bom, já que nós estamos com recurso, vamos fazer a nossa casa primeiro. Vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar da nossa família, dos nossos projetos. Agora, como pode alguém que ficou tantos anos, mais de 70 a 80 anos, fora da sua nacionalidade, filhos nasceram lá fora, etc., agora que tem a oportunidade de voltar para a pátria e edificar a casa do Senhor, a prioridade deles era diferente: edificar a minha casa. Aí subia nos montes, cortava madeira, cedro, líbano, tudo que havia de melhor para construir a casa deles. E Deus foi deixando isso quieto.
Quando chega de 15 a 16 anos que estava ali, Deus levanta agora Ageu, fala para esse povo aí, se é tempo deles viverem em casas estucadas, enquanto esta minha casa permanece deserta. Deus não estava preocupado se eles viessem fazer uma casa luxuosa, igual a primeira que fora feita. A preocupação de Deus não é essa. A preocupação é que se eles fizerem, eles deveriam fazer uma casa para que o povo pudesse juntar e adorar o nome do Senhor. E essa não era a preocupação daquele povo. A prioridade aqui foi completamente invertida. Todas as vezes que você é servo de Deus, que outrora, quando veio para a igreja, evangelizava, parou de evangelizar, você está pecando contra o Senhor. Todas as vezes você é servo de Deus, que outrora não dizimava, porque não conhecia isso, depois que conheceu, a lei do Senhor não dizima, você está pecando. Toda vez você é servo do Senhor, que deixa de dedicar a tua vida à obra do Senhor, você está pecando. Porque você mudou a sua prioridade. Você está preocupado agora com o que você acha que é melhor para você e para a tua família. E aí Deus, então, claro e evidente, que vai sair contra ti. Existem pessoas que perdem tudo de uma vez só por causa de comportamentos iguais a esse. Agora, claro, nós não vamos entrar no mérito disso, porque a gente desconhece o fundamento e tal, mas aconteceu aqui em Vila Velha uma tragédia de que na manhã de um dia, em fração de minutos, uma casa de 3 andares, um prédio de 3 andares, desceu a ruína e matou praticamente a família toda. Isso é uma pessoa que se escapou. As coisas de uma vez só, se perdeu tudo. Agora, se você fizer uma análise da vida de Jó, e Jó era o homem mais temente a Deus na terra do Oriente, nos dias da sua aprovação. De uma vez só, Jó perde todas as coisas. Agora, vocês acham, meus irmãos, se não houver dedicação da nossa parte com as coisas do Senhor, Ele vai nos livrar disso aí? Existem crentes que procuram em Deus a destruição da sua vida familiar, da sua vida ministerial, da sua vida financeira. Porque quando troca as prioridades, deixa de fazer as coisas de Deus para ter o seu lazer particular. Aí eu, quando estou em casa, não faço mais nada, a minha vida é assim e tal, e não sei o que lá. Tem preguiça de sair para o evangelismo, tem preguiça de vir para a igreja durante a semana, troca a casa do Senhor por atividade laborativa com o intuito de ganhar um pouco mais. Era o comportamento dos contemporâneos de Ageu. Sabe o que o Senhor disse para eles? Você quer fazer isso? Então eu vou te dizer uma coisa: o salário que você vai receber em saco furado. Você não vai prosperar então, já que você fez a escolha da sua prioridade de trabalhar e não se dedicar ao Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: ninguém pode servir a 2 senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon. Aí o que acontece? A pessoa vai, trabalha, esquece das coisas do Senhor, daí a pouco vem uma doença na família, gasta todo o dinheiro de uma vez só. Daí a pouco está no meio da rua, acabou de receber o pagamento, é assaltado, rouba todo o pagamento, rouba o celular, rouba tudo seu. Por quê? Porque a sua prioridade foi invertida. Aí Deus não vai agora repreender o devorador pela sua falta de compromisso com a obra do Senhor. Então eu vejo que esta profecia foi dirigida a um povo que havia sido ingrato com o Senhor. Agora que eu estou bem, que eu tenho saúde, que eu tenho força, que eu tenho emprego, que eu tenho ganhos, eu vou aplicar tudo na minha vida. Espera para ver o que vai acontecer. É questão de dias. Então o que ocorre? Para eles foram de 15 a 16 anos. Deus disse: olha, tudo bem, você quer fazer isso? Pode plantar. Você planta, eu não deixo a chuva descer.
E aí, quero ver o que vai acontecer. Sua semente vai apodrecer todinha. Você vai colocar o teu gado no pasto, eu não deixo o orvalho descer para nascer o capim, seu gado vai morrer de fome. Então, irmãos, a nossa dependência de Deus, ela é muito grande. E se nós formos inteligentes, a gente dedica o máximo possível das nossas vidas às coisas do Senhor. Porque o primeiro mandamento com promessa: adorarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com tudo que é em ti. Então eu sou o tipo de pessoas, e vocês sabem completamente, vocês nunca vão me ver dando desculpa que não vim para a igreja por causa disso ou aquilo ou outro. Se eu não vier, é porque realmente houve uma situação cabal que não permite ou não permitiu que eu viesse. E a Bíblia diz para os irmãos, sabe o quê? Para vocês seguirem o exemplo do vosso pastor. Vocês precisam ser igual a mim. É por isso que às vezes eu bato, corrijo, porque eu vejo frouxidão na vida de vocês e até de alguns obreiros também. Obreiro cheio de mimimi, cheio de frescuragem. Estou com dorzinha disso, estou com dorzinha daquilo outro, estou com malzinho aqui, estou com a barriguinha doendo. Vai orar de madrugada, vai se converter, vai ser homem e mulher de verdade. Tem a estrutura de Deus na sua vida e vence, porque está escrito no livro de Hebreus que nós ainda não suportamos as provações até que manchasse as nossas vestes com sangue. Você sabe o que isso quer dizer? Que haverá perseguições para a igreja antes do arrebatamento da igreja ter suas próprias vestes salpicadas pelo sangue. Se hoje você não tem estrutura espiritual para nada, você vai ter no futuro como? Como vai ter no futuro? Então, meus irmãos, vamos deixar de bobeira e vamos submeter ao Senhor. Só que esse povo teve uma coisa vantajosa. Quando agiu agora, profetiza, eles se conscientizaram e foram submissos, acataram a palavra de Deus, receberam a palavra de Deus. E interessante é que nos dias de Esdras aconteceu até uma coisa também. Esdras fez um culto com eles ao ar livre, onde deu milhares do povo ali. E Esdras falou: olha só, tem uma coisa que vocês fizeram muito errado aí também. No período do cativeiro, vocês escolheram mulheres estranhas, mulheres que não eram judias, e constituíram matrimônio. E isso desagradou muito o Espírito do Senhor. E aquele povo ficou de manhã até o final da tarde na chuva, um culto na chuva, e ouvindo, e no final eles acataram as palavras de Esdras e fizeram o quê? Despediram as mulheres com os filhos, porque não eram judias. Eles choraram, que eles cortaram da própria carne deles. Eles choraram, sentiram saudade da mulher, dos filhos e tal, mas fizeram o que era correto. Aí quando eles estão num posicionamento desse, Deus também, claro, reverte a situação. Então hoje nós temos obreiro que qualquer coisinha que você fala com ele, ele fica todo magoadinho, fica todo mocinha. Como que uma pessoa dessa vai vencer batalhas da vida? E tem uma coisa, hein? Quero lembrar aos irmãos o que Paulo ensina acerca da armadura espiritual. Paulo disse que os dias maus vão vir para todos nós. Se você não tem estrutura hoje, então busca agora, enquanto os dias maus não chegam, porque quando chegar, você vai blasfemar até contra o Senhor. Vai dizer: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor não me livrou? Você vai achar que você tem o direito de reclamar com Deus pelas provações que lhe deu. Porque com Jó foi diferente. Quando chegou os dias maus, ele estava preparado, e ele diz: receberia eu o bem do Senhor e não o mal? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só pode falar isso quem tem estrutura espiritual, quem está se preparando tanto para receber as bênçãos do Senhor, como para receber as batalhas da vida espiritual também, porque elas vão vir. Eu conheci recentemente a história de um homem que vai envergonhar muitos de vocês, inclusive, que estão assentados aqui, que estão nos ouvindo na live também. Porque tem pessoas que já se dá por satisfeito de estar ganhando sim um salário mínimo, aí não se dedica mais nada para o Senhor. Aí já está bom, dá para comprar uma cesta básica, dá para comer e tal, aí eu fico dentro de casa mesmo. Para com isso. Vivendo de salário mínimo, o Brasil tem milhões aí.
Mas este homem que eu vou me referir, este homem simplesmente é milionário. Ele é milionário. Eu tenho uma colega que passou recentemente algumas provações na vida dela. E interessante, o mês passado eu fiz o divórcio deles. Ela e o esposo são meus amigos, e o divórcio deles foi consensual, os dois queriam isso. Só que eles me passaram um testemunho que eu achei formidável. Primeiro foi ela, com o divórcio com o marido não sentiu nada, foi normal e tal, porque o casamento deles já estava um gasto há muitos anos. Na verdade, eles só moravam juntos, mas não eram marido e mulher, então resolveram divorciar. Beleza, essa parte não vou entrar neste mérito. Mas o que me chamou a atenção é que depois da separação deles, ela tinha uma cadela. Não posso falar o nome da cadela, porque tem um monte de gente nos assistindo aí no Facebook e Instagram, e se eu falar o nome da cadela, vai saber de qual é a pessoa que eu estou falando. E não faz sentido isso. Mas aí a cadela dessa irmã morreu. E quando a cadela morre, ela se abateu completamente. É como se um filho mesmo, que ela não tem filho, é como se um filho mesmo tivesse morrido. Ela se acabou, porque a cadela era a companhia dela e tal, etc e tal. Gente, o meu pensamento, o meu modo de pensar, a minha ideologia, você nunca pode valorar mais um animal do que um ser humano. Você nunca. E se você falar para essas pessoas que tem esses animais, elas vão dizer o seguinte, que os animais são muito melhores que os seres humanos, que pelo menos não te traem. Agora, como pode alguém dar mais valor a um animal que não vai encontrar no céu, porque os animais não vão para o céu? Interessante que aí no Facebook eles ainda falam que foi para o céu e tal. Gente, meu Deus, tanta ignorância acerca da Bíblia, que isso me deixa horrorizado. Uma pessoa tem a coragem de falar que um cachorro morreu e foi para o céu. Ele pode ter ido para o céu, né? Que é para baixo. Mas para o céu, não. Mas vamos lá. Ela ficou muito abatida, né? Mas aí depois veio uma colega também, que teve outro cachorro morto. Aí vem o consolo, né? Dos viúvos de cachorro. Aí vem outro, tá, beleza. Aí aconteceu que em um desses grupos aí, ela foi convidada para participar de uma palestra e tal, e foi, e essa palestra era esse homem milionário que foi palestrar. E aí depois ela entrou para esse grupo também desse homem milionário. E aí foi que veio a estrutura espiritual para a vida dela, e ela agora já está realmente estruturada novamente. Mas olha só, este homem milionário, ele levanta todos os dias 4 horas da manhã. E ele ora de 4 horas até 4h30, 5 horas. E depois dá mais 30 minutos de palestra para as pessoas deste grupo, para depois ele começar as atividades deles. E alguém perguntou assim para ele: você não precisa disso, você é milionário, você não precisa levantar de madrugada. Ele diz: eu levanto de madrugada não é para que eu ganhe mais dinheiro, ou para que mantenha o dinheiro que eu tenho, os bens que eu tenho. Eu levanto de madrugada porque eu tenho prazer em falar com o Senhor. Sabe por que muitos de vocês não oram de madrugada? Porque orar de madrugada é penoso para vocês, é sofrido para vocês. Vocês não têm prazer de conversar com o dono da tua vida. Você tem prazer de conversar com todo mundo. Se for preciso, você pega o seu celular, fica no WhatsApp a noite inteirinha com quem quer que seja. Você entra no Instagram, você faz isso, aquilo lá, você fica no TikTok que fala, né? Aquelas bobeirinhas ali, passando o tempo todinho ali, você ri, você dança, você faz tudo. Mas você não tem prazer em falar com o Senhor na madrugada. Na hora que você vai dobrar o joelho, você até quer. Aí começa a bocejar, começa a dar sono, começa a dormir ajoelhado, porque você não tem satisfação em falar com o Senhor, porque você já está satisfeito com a vida que você está levando. Agora, este homem milionário, ele poderia estar satisfeito com a quantidade de finanças que ele tem,
mas a vida dele não está voltada para a finança, porque ele sabe que a qualquer momento pode sair da terra, ele precisa de Deus para chegar no céu. Eu fico olhando por que pessoas, então, até da nossa igreja, que tem uma quantidade de ensinamento tão grande, igual nós damos todos os domingos, né? Todos os professores que vêm aqui dão ensinamento dessa origem, nós damos ensinamento durante a semana, as mensagens que pregamos aqui são mensagens edificantes, para que os irmãos possam se manter firmes e se dedicar para o Senhor. Por que não fazem isso? Sou ouvido de mercadores, vem aqui, ouve tudo e tal, daqui a pouco às 15 horas, né? Aí alguém vai chamar para evangelista. Ah, não vou não, estou cansado. Cansado de quê? De fazer o quê? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos com toda a sinceridade do meu coração. Eu durmo todos os dias tarde. Todos os dias eu durmo tarde. Eu nunca durmo antes da meia-noite. E todos os dias eu oro de madrugada, e oro mais de uma vez de madrugada. Às vezes oro meia-noite e pouco, 1 hora, depois volto novamente e oro assim, de 3 a 4 horas. Isso nunca fez falta para a minha vida física, e olha que eu sou alguém que trabalho muito, graças a Deus. E nunca faltei com as minhas atividades aqui na igreja. Portanto, eu não posso aceitar que vocês sejam diferentes disso, porque vocês têm a obrigação de me imitar. Paulo dizia o seguinte: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então vocês têm o dever de se esforçarem para imitar o vosso pastor e serem dedicados à obra do Senhor. Porque se você não for, você está achando que a obra de Deus vai parar? Não vai. Se você não se dedicar, daqui dentro de um tempo, você vai ver outro desfrutando das bênçãos que deveria ser sua, porque Deus vai destinar para outro. Se Deus te dá a oportunidade de você fazer, e você não quer fazer, porque você é rebelde, é desobediente, é preguiçoso, é conformado com a vida de miséria, não tem problema nenhum não. Deus vai te substituir. Aí daí uns dias você que estava lá em cima, vai ficar aqui embaixo olhando, falando: eu poderia estar lá em cima. Eu poderia estar lá em cima. Poderia, mas perdeu a oportunidade. Então nós precisamos dar o nosso melhor para o Senhor. Priorizar as coisas de Deus. A mensagem de Ageu é: priorize as coisas de Deus. Porque quando eu cuido das coisas de Deus, Deus vai cuidar das minhas com muita tranquilidade. Agora, se você não priorizar, você morre de trabalhar e não chega em lugar nenhum, porque o seu salário estará em saco furado. O professor ia dar um lidazinho aqui, mas não deu nem tempo, viu? Mas obrigado a vocês. Vamos lá finalizar, né? Vamos lá, finalizar a lição, a conclusão. Já tivemos uma ótima conclusão, mas vamos ler aqui o que o comentarista nos diz. A mensagem do profeta Ageu tem muitas verdades que devem ser aplicadas à nossa vida cristã, principalmente na área do serviço do trabalho de Deus na sua graça que nos confere. A prioridade e a fidelidade devem ser o desafio maior para todo aquele que pleiteia a construção de uma obra que venha a glorificar a Deus. Temos o mesmo encorajamento pela presença, poder e promessa de Jesus, como em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. O trabalho do Senhor recebe prioridade na minha vida? Diante das dificuldades na caminhada do semeador do bem e da justiça, qual tem sido a minha reação? Ele deixa algumas perguntas aqui, mas vamos lá. Vamos para o fechamento, de pé, irmãos. Lição de número 13. Título da lição: o porta-voz da construção do templo. O versículo-chave: o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Amém.
Parabenizamos o pastor Adriano, mais essa bela lição que tivemos da manhã deste dia. E para fechar a lição de hoje, eu quero dizer para os irmãos que a casa que Zorobabel profetizou é a casa física, é o templo. E a que nós precisamos colocar em prática hoje é a casa espiritual, é o trabalho de evangelismo, ganhar alma para o Senhor, certo? Então não confunda hoje a cobrança do Senhor na preocupação que você vai botar lá de obra, isso aqui, o outro não. A preocupação é se você vai colocar a palavra de Deus no coração de alguém. Vamos ouvir as crianças. Os irmãos ficaram felizes com o novo cabelinho da diaconisa cá? Amém? Eu nem conheci quando chegou ali. Falei, caramba, quem é essa mulher bonita chegando aí? Glórias a Deus. Bom, os adolescentes não vão descer porque eles estão finalizando o filme lá. Certo? Quem é que vai fazer a função da pastora Maria? É o bispo, pastor Maria. De acordo com as pessoas que vão ajudar no lanche que vem, a pastora Maria vai mandar o presente de cada um de vocês pedir, tá? A limpeza do templo hoje vai ser assim: a pastora Brunella, o pastor Talon, o presbítero David, a diaconisa Márcia, o Tiago Lohan, o presbítero Jason e a Karen, com a ajuda dos adolescentes. Amém. Vai lá. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Relatório. Poderio de Cristo, são 7 matriculados, 3 presentes, 4 ausentes, nenhum visitante, total de assistência 3, 60 centavos de oferta. Estrela da Manhã, são 6 matriculados, 4 presentes, 2 ausentes, 1 visitante, assistência 4, R$5 de oferta. Adolescentes, são 5 matriculados, 5 presentes, nenhum ausente, 1 visitante, total de assistência 6, R$2,30 de oferta. Classe dos adultos, são 37 matriculados, 23 presentes, 14 ausentes, nenhum visitante, total de assistência 23, R$19,75 de oferta. Total geral de oferta, frequência 36, total geral de oferta R$27,60. Nós temos como justificativa na ausência da escola dominical a pastora Marina, a pastora Lúcia, diaconisa Geise, diaconisa Tama, Brian. Esses são justificados. Não tem noção do porquê faltar. Isso é entre eles e Deus, e a gente só fica triste com os crentes rebeldes, porque eles sabem as consequências do que ocorre, segundo os estudos que tivemos nesta manhã. Às 15 horas nós temos o trabalho de evangelismo e às 19 horas, se Deus quiser, Jesus não vier, nós saímos presentes aqui para adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu quero convidar aqui o pastor
Joá para fazer essa oração do despedido com a bênção apostólica. Nós irmãos com o Pai do Senhor. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por nossa participação. Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, nós queremos mais uma vez, ó Deus, externar a alegria de estarmos na Tua presença e dizer, ó Deus, bom e maravilhoso é, quando aproveitamos a oportunidade que o Senhor nos estende para glorificar o Teu santo nome, ainda, Deus, permanecemos sentados em boa parte desta manhã, mas ouvindo, ó Deus, as Suas ricas instruções, a Tua orientação, ó Deus, para que não venhamos nos perder no meio das trevas e nem tropeçar com os nossos pés em pedras. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem com o povo dessa igreja, pelo povo que o Senhor tem guardado aqui para velar pela Tua palavra. Nós te agradecemos, meu Senhor, pela alegria que o Senhor tem manifesto em nossos corações para permanecermos na Tua presença. Continua conosco, nos ajudando e nos sustentando. Isso, ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação com o Espírito Santo estejam com todos que amam e aguardam a volta do Senhor. Vamos em paz, o Senhor nos abençoe e está terminado em nome de Jesus. Glórias a Deus.